Fala pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Insight com os Dados. Aqui eu mostro as estratégias para você se tornar um analista de dados disputado pelo mercado, ganhando entre 5 a 10 mil reais por mês, sem ter um curso superior. Eu sou Lucas Amorim e no episódio de hoje eu vou provar que você que já mexe com Excel está a um passo de aprender DAX, que é a linguagem de programação do Power BI para fazer as suas medidas. E eu vou mostrar as duas fórmulas funcionando nessas duas ferramentas. Então vamos para a vinheta e depois bater um papo sobre isso. Então vamos lá pessoal, já estou apresentando aqui minha tela para vocês. Eu estou com esse arquivo Excel e o que a gente vai fazer hoje? Eu coloquei aqui nessa coluna A as principais funções do Excel. Então você que está me assistindo e já trabalha com essa plataforma, já é um analista de dados, é bem provável que você conhece a maioria dessas fórmulas, se não todas. Então, essas fórmulas aqui, as principais, eu vou fazer aqui no Excel junto com você e depois a gente vai levar essas mesmas funções lá para o Power BI e ver como isso funciona na linguagem DAX, que é o Data Analysis Expression, as funções que a gente utiliza para retornar os nossos cálculos, beleza? E vocês vão ver o quanto é fácil fazer essa migração. Muita gente acha, nossa, mas eu vou ter que aprender outra linguagem de programação, eu demorei muito tempo para aprender Excel. Fique tranquilo que depois dessa aula eu tenho certeza que você vai conseguir fazer essa transição aos poucos bem tranquilamente. Então vamos lá, eu estou com essa tabelinha aqui de produto, cor, preço unitário, eu criei na mão, tá bom? E essa aqui embaixo eu tenho produto e quantidade, para a gente fazer esse PROC-V que a gente tem aqui no meio. Eu tenho aqui alguns botões para fazer algumas navegações, então posso aqui para dashboard, só foi para estudo mesmo, tá? A gente não vai entrar nesse quesito aqui hoje. Eu tenho essa guia de dados, só para estudar mesmo, para a gente ver como é que estavam esses dados aqui referente a meta e valor. Aqui em fórmulas, como é que você faz para colocar uma interação aqui no botão? Eu sei que não é intuito dessa aula, né? Mas se você tiver curiosidade, ó, você vai vir na guia inserir, aqui em cima. Nessa guia inserir, você vem aqui em ilustrações e forma. Aqui você tem várias formas, então você pode escolher aqui mais se adequa ao seu projeto, à sua navegação. Eu vou colocar qualquer um aqui, ó. Vou colocar essa bolinha, por exemplo. E dentro dessa bolinha você pode adicionar um hiperlink aqui, ó. Você vem nessa função link e aí você pode colocar para onde você quer que navegue quando a pessoa clicar aqui. Por exemplo, aqui em dashboard, se eu vim editar link, eu coloquei que eu quero que ele navegue lá para a minha aba de dashboard. E depois você pode deixar tudo isso oculto e o cliente nem vai saber que você tem isso rodando por trás. É muito bacana. Mas chega de falar de outros assuntos, vamos aqui para as nossas formas. A primeira delas, soma, é uma das mais utilizadas hoje dentro dos projetos. Como que a gente faz uma função soma? Igual, escreve soma em português e aqui ele pede um intervalo. Qual é o intervalo? Preço unitário. Feito isso, fechei a minha função soma. Só que perceba que se eu clicar aqui em cima dessa função soma, ele não colocou um intervalo de colunas e linhas. Ele colocou um tal de produtos e um tal de preço unitário. Por que que isso aconteceu? Porque antes da gente fazer essas somas, eu já tinha colocado essa tabelinha aqui como tabela, né? Eu já tinha colocado ela como tabela e eu dei um nome para ela. Então, se eu colocar aqui no cursor aqui, ó, você percebe que é produto. Se você vir em design de tabela, ó, eu coloquei o nome dessa tabela de produtos para ficar muito mais fácil a rastreabilidade. E eu tenho um vídeo aqui no canal que eu postei alguns dias atrás que eu mostro as boas práticas de se trabalhar com relatório dentro do Excel. Fora isso, de tabela, né, mostrei como é que você mexe com Power Pivot, como é que você mexe com Power Query, que são ferramentas que muita gente nem conhece. Então, minha dica, se você não assistiu ainda, corre lá e eu mostro como você fazer a migração do Power BI, do Excel para o Power BI de forma muito tranquila, beleza? Então, a primeira função foi a soma, agora vamos fazer a média. Então, igual, média, e aqui tem uma particularidade do Excel, que as funções têm acentuação, né? Diferente lá do Power BI, que as funções DAX não tem, porque são todas em inglês. É só essa diferença que você vai perceber também, tá? Então a média é a mesma coisa, vai pedir um intervalo aqui de números. Eu vou passar isso aqui, vou dar um Enter, beleza? O menor valor que a gente tem aqui, a média, né, é 10.16. Agora vamos procurar pelo maior valor que a gente tem nesse range. Então vai ser igual ao máximo. Nesse máximo eu vou selecionar esse range também. O maior valor que a gente tem é 25.30 e a gente tem o mínimo. Outra coisa que muita gente aqui não sabe no Excel é que se você não quiser escrever a fórmula, não quiser colocar na mão, você pode usar um assistente, que muita gente também não sabe.
Onde que fica esse assistente de fórmulas? Aqui, ó, nessa guia fórmulas, você tem aqui, ó, inserir função. Olha que bacana. Então vamos colocar esse mínimo aqui usando esse inserir função. Eu vou colocar aqui inserir função. Eu vou procurar aqui pela mínimo, né, que é o que a gente estava fazendo agora. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Colocar tudo. Deixa eu escrever mínimo. Aqui, ó, mínimo. E aqui ele fala, ó, qual intervalo que você quer utilizar para isso. Você pode colocar até 2 valores, né, 2 ranges. Eu vou clicar nisso aqui e vou selecionar esse range aqui. Feito isso, eu só vou dar um OK. Olha que legal o assistente que você tem para conseguir chegar nas suas funções sem mesmo saber nada de código. E no Power BI também tem isso e eu vou mostrar para vocês. Eu vou dar um OK e pronto, a gente tem o mínimo aqui que é 1,50. Esse assistente de fórmulas, inserir função na verdade, ele é muito legal quando você tem uma função muito complexa, por exemplo, um PROC-V, que muita gente até hoje não sabe como utilizar, você pode usar ele, tá bom? Deixa eu só passar esse hoje, depois a gente vai para ela. Como que a gente faz o hoje para pegar a data do seu computador que você está olhando aqui, que está no seu sistema? Igual, hoje, abro e fecho parênteses. Feito isso, já retornou para a gente aqui 30/6/2022. Então vamos para o PROC-V, que é a função que muita gente tem dúvidas, porque ela é um pouco grande, né, de decorar. Só que fazendo com esse assistente de função aqui fica muito mais fácil. Então vou clicar nessa célula aqui. E o que eu quero fazer, tá? Basicamente, eu quero pegar esse nome de cola e eu quero pesquisar nessa tabelinha aqui de baixo para retornar a quantidade que a gente tem em estoque dessa cola. Então vou inserir em função. Vou colocar aqui PROC-V. Se não estiver aparecendo para vocês aí, pode colocar aqui, ó, PROC-V e dar um Enter. Ele já vai trazer aqui embaixo. OK. E agora o assistente vai começar a te pedir passo a passo do que você precisa retornar nessa função. Então, valor procurado, o que eu quero procurar? Eu quero procurar a cola, ok? Matriz da tabela, aonde que você quer procurar essa cola? Eu quero procurar essa cola aqui, ó, nesse range aqui, dessa tabelinha de produto e quantidade, tá bom? Número índice de coluna, ou seja, dessa coluna que você selecionou, qual é o resultado que você quer depois que você apertar um Enter lá no final dessa função? Eu quero que ele me traga a quantidade. E essa quantidade ela está no índice 2, ou seja, a gente tem 2 colunas nessa tabela. E a segunda coluna é a que tem o valor que eu quero. Feito isso, deu um 2. E para a gente pegar a correspondência exata e não aproximada, eu coloco um falso aqui no final das contas, tá? Eu dei um falso. E se você preencheu tudo correto, você vai ver aqui embaixo que você vai ter o retorno que essa função vai dar para você. No nosso caso, como a gente colocou só para trazer informação de um produto, aqui ele já consegue trazer, que vai ser o valor 10, que é realmente o valor 10 que a gente tem aqui na tabela de baixo. Feito isso, eu dei um OK, pronto, você já tem a sua função PROC-V. Depois que você fez isso, aí sim você pode ler aqui para ver como fica a sintaxe completa, tá bom? Muito simples, saiba que agora você tem esse inserir funções para te ajudar nas medidas mais complexas aí que você tiver no seu projeto. Função C, uma das mais utilizadas aí também nos projetos. Função C, ela vai determinar ali por um valor lógico se aquilo que você colocou é verdadeiro ou falso, e com isso vai retornar a informação para você. Então vamos fazer um teste bem simples aqui, ó. Eu vou olhar essa tabela e se esse produto for igual a caderno, eu retorno o valor do preço unitário. Se não, eu retorno 0, tá bom? Simples assim. Então vamos lá. Igual C. Se o nome desse produto aqui for igual a caderno, e lembrando, quando você passa um texto aqui nas fórmulas, tanto no Excel, tanto no Power BI, precisa ser entre aspas duplas. Se isso for igual a caderno, e você tem que escrever exatamente como está lá, tá bom? Se isso for igual a caderno, o que eu quero retornar? Eu quero trazer a própria coluna preço unitário. Se não, eu vou trazer o valor 0. Tá bom? Feito isso, vou fechar essa função, bem simples, e vou dar um Enter. Olha aqui, ele trouxe exatamente o valor 25,30. Mas se eu vir aqui agora e mudar esse nome, não é caderno, é cadernos, no plural. Será que vai funcionar? Não. Olha aqui. A segunda condição da nossa função agora foi acionada, tá bom? Porque a gente mudou o nome lá, ele não está encontrando mais caderno e sim cadernos, ok? A função C ela é muito utilizada, tanto no Excel quanto no Power BI, para você avaliar vários critérios. Claro que aqui a gente colocou só um, mas nada impede que a gente poderia olhar também produto e cor. Por exemplo, se o caderno for igual a preto
E se o caderno tiver um valor menor que 10, por exemplo, você retorna alguma condição, tá bom? Vamos continuar aqui. Soma C. Isso aqui também é muito legal e muito utilizado. Ele vai somar uma determinada coluna se alguma coisa atender a algum critério, beleza? Então vamos lá. Igual, soma C. E eu quero somar o quê? Esse intervalo aqui, tá bom? Se o quê? Se essa coluna aqui de cor for igual a branca. Igual, branca, tem que escrever do mesmo jeito que está lá. Vou fechar aqui e vou fechar essa função soma 6. Vamos ver o que ele vai trazer para a gente? Você inseriu o número suficiente de argumentos para essa função. Vamos ver, intervalo de critérios. Ah, tá. Aqui eu não preciso colocar o igual. Ó. Então, como eu passei a cor aqui, eu vou dar um ponto e vírgula. E aqui no critério 1, ou seja, que ele vai avaliar se essa coluna é igual a alguma coisa que ele vai retornar. Então, aqui, dentro do igual, se for igual a branca, você faz isso para mim. E aqui, se você dá um ponto e vírgula, você poderia colocar vários outros critérios, tá? Só que eu vou utilizar só um aqui nesse vídeo. Feito isso, possivelmente isso aqui vai retornar um valor escalar. Vamos ver. Eu vou dar um Enter. E não, show de bola, ele trouxe só o valor 7,5. Então, vamos entender o que ele fez? Ele está somando essa coluna preço unitário, né? Se essa coluna cor for igual a branca. Então, se a gente tivesse aqui outro valor, outra cor na cor branca, né? Ele ia pegar o valor daquela linha e ia somar também. Vamos fazer esse teste? Eu vou pegar esse branco e vou trocar por esse amarelo. E esse valor aqui tem que alterar. Feito isso, troquei e olha aqui, ó. Ele já alterou porque ele está pegando 7,50 mais 12,40, que dá exatamente 19,90 que você está vendo aqui embaixo, tá? Feito isso, eu também vou mostrar essa soma 6 no Power BI, que ele é muito legal, que a gente usa uma função chamada Calculate, que é uma das mais utilizadas dentro dos projetos de Power BI. Beleza? Esse E aqui, ele também funciona se você trabalhar com C. Ele funciona muito bem com essa função que a gente acabou de fazer. Como ela funciona? Então vai ficar assim, ó. C, E, é quando você quer avaliar mais de 2 argumentos na mesma forma. Então, lógica 1, C, por exemplo, o meu produto foi igual a cola, por exemplo. Não, colocar outro, tá? Para dar outro valor. Se for igual a régua. Lógica 2, a minha cor foi igual a verde. Feito isso, eu vou fechar o meu E, tá bom? Qual o valor que eu quero se isso for verdadeiro? Eu quero que me traga 1, se não, eu quero que me traga, não preciso colocar entre aspas, né, que é número, se não, eu quero que traga 0. Vou dar um Enter e eu já explico para vocês. Olha aqui, ó. O que eu fiz aqui? Deixa eu dar um zoom. Eu falei, chamei a função C, chamei a função E. Se isso aqui, que é a minha L3, né, I3 na verdade, se minha I3 for igual a régua e a minha coluna cor foi igual a verde, retorna 1. Então, você está vendo que a gente está usando duas expressões aqui. Como ele não atendeu esse critério, ele ficou o 0, que é o valor falso. Então, se a gente mudar aqui, ó, por exemplo, se eu colocar que isso aqui vai ser régua, isso aqui vai ser verde, você vai ver que ela vai trocar para 1, porque agora ele vai satisfazer a condição. Ó. Já trocou aqui para a gente, agora a gente tem um valor 1 aqui. Beleza? Função OU, também muito utilizada com C. Então, se a coluna produto for igual a isso, ou se o preço unitário for igual a isso, faça essa condição para mim. Então, de novo, C, ou, e aí a gente começa os testes lógicos, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, se esse produto for igual a cola, então vou colocar aqui entre aspas duplas, né? Ou a quantidade maior que 10, fecho o ou, o que eu quero que isso retorne, tá bom? Retorne sim, só para sair daquele 1 ou 2, ou não. Você vê que eu estou fazendo bem simples, né? Bem didático, para a gente depois refazer isso no Power BI. Então, vou dar um Enter e olha aqui, ó. Então, o que a gente falou para ele? Se a minha coluna aqui embaixo for igual a cola, ou a minha quantidade for maior que 10, então retorne sim ou não, tá? Aqui as duas condições atenderam, mas se eu trocar essa cola aqui para cola, você acha que aqui ainda vai ficar assim?
Vamos ver. Então, vou mudar aqui para colas e vou dar um Enter. Então, aqui, ó, ele colocou que não, né? Então, vamos ver aqui. Se ou a L10 foi igual a cola e J10 maior que 10, sim ou não. E aqui retornou um não para a gente. Beleza? Conte se. Como que a gente faz um count.se aqui dentro do Excel e depois no Power BI a gente tem que utilizar mais algumas funções para chegar nesse mesmo valor, tá? Conte se igual conte se. Se você já trabalha com Excel, já é analista de dados, é bom que você já está recapitulando aqui tudo que eu estou falando. Conte se o intervalo, o que eu quero contar? Eu quero contar esse cara aqui, essa coluna de preço, se o quê? Se o valor for maior que 8, por exemplo. E aqui ó, tem um truque muito legal que eu também não sabia, que você pode colocar aqui um valor entre aspas. Então, se eu colocar entre aspas aqui, ó, maior que 8, ele vai funcionar também. Porque se eu colocar aqui maior que 8, ele não funciona, tá? Aí eu deixo para quem é mais expert aqui no Excel dizer aqui nos comentários, tá? Então, se isso for maior que 8, fechei, ele vai contar essa coluna, todos os números que forem maior que 8, e ele encontrou 2. Então, vamos ver se isso é verdade, ó. Esse aqui não é maior que 8, nem esse, e realmente a gente só tem 2. Então, se eu colocar lá fora das aspas, que foi o que eu falei, ó, ele dá um erro. Ó, ele dá um erro e aí eu não sei explicar do porquê, tá? Então, pode colocar entre aspas aqui maior que 8, que ele vai entender o que você está dizendo. E vamos aqui à nossa última função, que é a CError, também que ela é muito utilizada para mascarar alguns problemas ali que você tem na sua fórmula. E também o pessoal gosta muito de utilizar lá no Power BI, só que lá não tem CError, tá? Lá tem outras formas de você tratar isso. Como que a gente faz um CError aqui? Igual, opa, ó, meu Excel começou a dar bug de novo, deixa eu voltar aqui para a aba Dashboard, Fórmulas, agora sim. Igual, CError. E o que eu quero trazer nesse CError? Que ele vai tratar alguma coisa que deu errado. E aí eu vou propositalmente colocar uma divisão aqui que vai dar um erro na tela. Eu vou dividir um número por um texto. Então, se 10 dividido por J, que vai dar um erro, o que eu quero que ele traga? Expressão incorreta. Vai ficar um número grande, tá? Mas só para vocês entenderem. Então, o que eu estou dizendo? Se essa divisão de 10 por J der um erro na tela, coloca a palavra expressão incorreta, porque a pessoa tem que revisitar aqui o que ela fez. Vou dar um Enter e olha aqui, ó. Expressão incorreta. Se a gente mudar aqui a divisão e colocar uma coisa certa, ao invés de J ser 2, ele vai trazer o próprio valor da divisão, tá bom? Então, eu passei com vocês aqui as funções mais utilizadas no Excel, que eu tenho certeza que vocês já passaram por alguma delas na vida. Se não passou, vai passar, tá bom? Porque isso aqui sempre é pedido, sempre vocês vão ter que montar uma tabela dinâmica, vão ter que montar um gráfico ali, e você precisa ter essas funções aqui na palma da sua mão. Agora, como que a gente faz tudo isso lá no Power BI? E eu já tenho o Power BI aqui aberto. Eu até colei os valores que a gente tem naquela tabelinha lá, só em algumas expressões aqui que eu acabei alterando aqui junto com vocês, mas não tem problema, tá bom? A gente vai fazer, chegar nesses mesmos resultados utilizando o DAX. Para quem não sabe, aqui é o Power BI Desktop, é com essa ferramenta que você faz a tratativa dos seus relatórios, você pega as fontes, você faz a modelagem e depois daqui que você publica lá na nuvem da Microsoft. Aqui no canal também eu tenho uma série de vídeos explicando para você como funciona essa ferramenta etapa por etapa. Então vamos lá. Então bora lá. Eu vou clicar aqui em Campos. Primeiro eu vou trazer aquela tabelinha para cá, né? Então vou lá no Excel, vou copiar aqui na mão mesmo, ó, Ctrl C. E aqui a gente consegue colocar uma tabela aqui na mão também, ó. Você tem aqui inserir dados. Eu vou colocar aqui, ó, e vou chamar de produtos. Não é produtos, né? É produtos. Opa, carregar. Ele já vai aparecer aqui na lateral pra gente. Sempre que você importa uma fonte de dados de qualquer que seja, o lugar, banco de dados, TXT, PDF, ele sempre vai aparecer aqui na lateral direita para você, tá? Já carregou? Enquanto isso, vamos lá no Excel e vamos pegar aquela outra tabelinha, que é essa daqui, ó. Copiei, voltei para o Power BI, mesma coisa, inserir dados e vou colocar esse cara aqui. Vai ser produtos estoque, por exemplo. Feito isso, a gente tem as duas tabelinhas, ok?
E aqui a boa prática é você criar uma tabela para você armazenar suas medidas, porque diferente do Excel, a gente não tem as nossas funções por célula, e sim a gente tem num contexto de filtro ou contexto de linha. E aí você pode salvar suas medidas em um determinado lugar e depois você pode reutilizar elas em vários gráficos diferentes, né? Aí já vem um adendo do porquê usar o Power BI, porque aqui no Excel, por exemplo, você criou essa medida SUM aqui. Só que se você quiser reaproveitar esse 50.80 em outro lugar, você não consegue, você tem que recriar ele lá no outro relatório que você está construindo, ok? Então vamos lá, vamos criar uma tabelinha aqui para organizar as medidas bem rápido. Eu vou lá em página inicial, eu vou inserir novamente e vou colocar aqui medidas, tá? Vou dar um Enter. Ele vai criar uma estrutura aqui do lado de medidas. E como que a gente cria uma medida DAX aqui no Power BI Desktop? Botão direito, deixa eu dar um zoom, né? Botão direito, você vai ter aqui nova medida, tá bom? Nova medida. Ele vai abrir uma caixinha de função aqui em cima e eu vou dar um zoom aqui para vocês. E também, diferente do Excel, aqui você precisa colocar só o nome da sua medida, porque como eu falei, você pode reaproveitar ela quantas vezes você quiser. Então aqui eu vou colocar como soma, tá? Só para a gente ter o máximo de comparação aqui com o Excel, para a gente depois ter isso mais fácil para comparar. Soma, e aqui ó, ele já traz o igual automaticamente quando você cria uma medida. O que eu vou fazer? Eu vou chamar a minha função. Lá a gente tem o soma, aqui a gente tem o sum. E é tudo em inglês e ela fica azulzinha aqui quando você chama ela. Eu vou fazer o sum e o que ele pede? Ó, adicionar um nome de uma coluna. Então você quer somar o quê? Eu quero somar da minha tabela produtos o meu preço unitário. Lembra lá quando a gente formatou em tabela que ficou a mesma coisa? Exatamente isso. Eu quero somar da minha tabela produtos o meu preço unitário. Feito isso, fechei aqui. Pronto, não aparece na tela porque ele está aqui na sua tabelinha. Lucas, quero ver isso na tela para ver se realmente chegou no mesmo valor que a gente tem lá. Vou vir aqui arrastar ela e soltar, simplesmente com o mouse, tá bom? É drag and drop. Então, quando você escutar esse termo aí no mercado, sabe que é arrastar e soltar. Aqui ele já criou esse visual por padrão, mas eu não quero esse, eu quero um cartão, que é o visual mais simples para você conseguir analisar suas informações. Então, vou vir aqui em cartão e vou diminuir. E olha aqui, ó. Ele trouxe exatamente o valor de R$ 50,80. Se eu quiser até abrir mais essas caixinhas aqui, ó, depois da vírgula, né? Eu vou colocar duas casas decimais aqui em cima. Agora sim. Eu só vou diminuir esse cartão para ele ficar do mesmo tamanho aqui para a gente colocar do lado. Então aqui, ó, eu vou colocar o valor do balão, que é as propriedades de cada visual, e vou colocar, por exemplo, um 30. Ainda ficou grande, vou colocar 25. Beleza. E só vou tirar aqui o título, que eu não quero esse título aqui embaixo, tá? Que a gente já sabe que é uma soma. Feito isso, a gente já tem a nossa primeira função. Você viu que foi muito rápida, chegar no mesmo resultado, né? A gente só precisou traduzir. Vamos fazer uma média? Vamos. Medidas, nova medida. Isso aqui vai ser média. E aqui no Power BI você pode colocar acento nos nomes das medidas, tá bom? A função DAX em si, ela não vai ter acentuação, como eu falei, porque é em inglês. Mas aqui no nome você pode colocar o nome que você quiser. Não é as boas práticas, só estou colocando aqui para a gente ter um espelho do que a gente fez lá no Excel. A média aqui é average. Então lá a gente tem média, em inglês average. Mesma coisa, qual o nome da coluna que você quer trazer uma média? Eu quero, lá da minha produtos, preço unitário. Feito isso, fechei aqui, dei um Enter. A gente pode reaproveitar o que a gente já criou, então eu vou dar um Ctrl C nesse cartão e Ctrl V, colocar aqui embaixo e vou pegar a minha média. E olha aqui, ó, 10.16. Aqui eu acho que eu vou ter que diminuir mais ainda, porque senão ele vai ficar para baixo. Então vamos lá, 20. Agora sim, vou colocar aqui 20. Esse aqui também vai ser no tamanho 20. E agora vamos criar o nosso máximo. Aqui eu vou colocar máximo, igual, lá a gente usa o máximo, aqui a gente só tem a abreviação de max, ok? Mesma coisa, qual a coluna que você quer trazer o maior valor. E eu quero trazer lá da minha produtos, se você começar a escrever aqui o nome da sua tabela, ó, ele já vai trazer para você, e aí é só você escolher a coluna. Então eu quero o máximo da minha preço unitário. Feito isso, Enter. Já criou mais uma medida. Você percebe que aqui elas vão ficar nesse formato de calculadora, tá bom? Porque está dizendo que isso foi uma medida que você criou utilizando o DAX. Vou copiar esse cartão, colar aqui embaixo.
E mesma coisa, vou substituir essa média pelo meu máximo. Como eu faço isso? Pego a medida, arrasto, solto em cima do média e tudo já foi feito, deu o mesmo valor. Vamos fazer o min? Nova medida, mínimo, min, diferente do max, agora é o min. Feito isso, opa, não é minute, é min. E a mesma coisa, qual a tabela e qual a coluna que você quer trazer para fazer esse mínimo. Produtos, lá da minha coluna, preço unitário. Feito isso, fechei aqui, dou um Enter, copiar e colar aqui embaixo e vou colocar esse mínimo aqui que a gente acabou de fazer. Lembrando que esses dois arquivos, tanto do Excel quanto desse Power BI, eu vou disponibilizar para vocês que me chamarem lá no Instagram e mandar uma mensagem no direct, tá bom? E aí eu compartilho esses dois arquivos lá no OneDrive para vocês verificarem como a gente chegou nesse resultado aqui, ok? Só para quem me chamar lá no direct do Instagram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Hoje, como é que a gente faz aqui a função hoje no Power BI? Nova medida, hoje. E aqui é só você traduzir hoje para inglês, today. Abre e fecha parênteses e Enter. Só que um pouco diferente do Excel, aqui você tem a data mais completa, né? Além de trazer o dia, ele traz o horário, né? Horas, minutos e segundos. Então, vou pegar aqui, vou copiar e vou colar, como a gente vem fazendo, e vou arrastar esse hoje para cá. Então, se você expandir essa caixinha aqui, ó, ele traz esses horários aqui para você. Mas você pode formatar isso se você não quiser, tá bom? Vamos lá para o nosso PROC-V, pessoal. Aqui eu vou fazer diferente, tá? Não vou fazer como medida, eu vou fazer como uma coluna calculada que vai ficar mais claro o entendimento. Então, como que a gente faz para ter um visual de tabela aqui no Power BI? Aqui no canto esquerdo você tem essa navegação aqui, ó, de dados. Então, eu vou para guia dados e aqui ele vai informar para você lá na direita qual tabela que você está vendo aqui no canto esquerdo. Então, a gente está com a tabela produtos. E é exatamente isso que eu quero fazer, tá? Eu vou levar para essa tabela de produtos a informação de quantidade de cada item. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui em nova coluna. E nessa nova coluna, a gente vai colocar o nome de PROC-V, tá bom? PROC-V. E agora, a gente tem, deixa eu aumentar aqui para vocês, né? A gente tem essa função que é o Lookup Value. É a mesma lá do Excel em inglês. E o que ela pede primeiro? Só muda um pouco a ordem, tá? Que primeiro ela vai pedir qual a coluna de resultado que você quer mostrar aqui. E eu quero a coluna de quantidade. Feito isso, depois ela vai pedir quais as duas colunas incomuns que vão fazer essa interseção e verificar o número para você. Então vai ser o nome do produto. Então aqui dessa primeira tabela vai ser o produto, que é o nome, vírgula, quero procurar isso lá na minha tabela produtos, produto, tá bom? Então aqui só mudou a ordem, deixa eu fechar aqui para vocês, né? Deixa eu até indentar aqui, que eu gosto de fazer isso para ficar melhor o entendimento. Beleza. Então o que a gente falou? Aqui nessa primeira linha vai ser a coluna de resultado, aqui que vai ter a quantidade. Nessa segunda coluna aqui a gente tem o produto. E nessa terceira linha aqui a gente tem o produto também, que são as duas que vão se conversar. Feito isso, eu vou dar um Enter. E aqui ele trouxe o valor para a gente. Trouxe o valor de régua, trouxe o valor de adesivo, só não trouxe o valor de cadernos. Por que não trouxe? Vamos dar uma olhada? Lá em produto estoque, a gente não tem o nome caderno. A gente não tem o nome cadernos, no plural, a gente tem só caderno, tá bom? Então, no PROC-V ele não funcionou, é exatamente isso que a gente quer. Feito isso, se a gente voltar para a visualização aqui de relatório, o que a gente pode fazer agora? Eu vou pegar aqui esse cartão, vou duplicar. Opa, quero duplicar. Colocar aqui embaixo. E eu vou colocar aqui a minha coluna de PROC-V. Só que aqui eu vou fazer uma filtragem. Eu quero pegar nesse cartão só o correspondente à minha régua, por exemplo, tá? Então não vai ficar 10 aqui, porque a gente acabou alterando os números lá no Excel. Mas só para vocês terem um entendimento, eu quero que o produto que retorna aqui nessa coluna de valor, de quantidade, seja a minha régua. Então, vai estar aqui o 10. Ah, até que ficou igualzinho, melhor ainda, tá bom? Então, para vocês entenderem, para chegar no PROC-V, a gente usou o Lookup Value, usando uma coluna calculada bem simples, só criei uma coluna no final lá, para esse entendimento ficar fácil para vocês. Tem como fazer via medida? Tem como fazer, só que aí é um pouco mais complexo, e o intuito dessa aula não é deixar isso complexo, e sim
trazer você, que está mexendo com Excel, a mexer no DAX aqui e ver como isso é fácil e você vai ter uma curva de aprendizado muito rápida. Beleza, vamos usar a função C. Então, vamos lá. Eu posso usar aqui nas minhas medidas mesmo, nova medida. Então, vamos colocar aqui o C. Aqui o C, pessoal, eu vou usar qualquer outra função, tá? Não vou usar aquelas do Excel, aquelas colunas do Excel, só para a gente ter o entendimento. Aqui é if, então traduz o C para inglês, fica if. Então, C, 1 mais 1 foi igual a 3, então eu quero que ele retorne 1, tá? Se não, quero que ele retorne 2. Eu fiz uma operação matemática bem simples aqui, tá? Se 1 mais 1 for igual a 3, retorna 1, se não, retorna 2. Claro que isso aqui vai dar falso, né? Porque 1 mais 1 é 2. É só para vocês terem um entendimento como funciona a coluna if. Feito isso, eu dei um Enter. E agora eu vou copiar e duplicar esse cartão aqui e trazer o C. Se eu pegar aqui e mudar, em vez de ser 1 mais 1 igual a 3, 1 mais 1 igual a 2, a gente já tem aqui o 1, só para exemplificar como funciona a função if para vocês. Tem vários cenários mais complexos, por exemplo, eu vou aqui na guia dados e vou aqui na minha produtos. Vamos fazer uma coluna também aqui para vocês entenderem de forma mais prática. Então aqui, nova coluna, eu vou chamar também de C, e o que eu vou falar? If, não é esse if, é só esse aqui, abre parênteses, a coluna produto, que é essa coluna bem aqui, ó, foi igual a adesivo, então retorne 1, se não, retorne 2. O que vai acontecer se eu der um Enter aqui, pessoal? Vamos ver? Enter. E qual que ele fez? Ele jogou 2 para todo mundo, porque essas colunas aqui não são do tipo adesivo, e só essa última aqui, que é adesivo, então ele colocou 1 aqui, tá? Só exemplificando como é que funciona se você for usar as colunas do seu modelo. Vou voltar aqui para relatório. Vamos voltar aqui no Soma Cs. Deixa eu dar um duplicar nesse cara aqui. E deixa eu fazer aqui pegar aquele Excel que a gente estava trabalhando, só para ver como que a gente fez o Soma C para tentar replicar da mesma forma. Então aqui no Soma C, o que ele está falando? Somar o preço unitário quando a cor for preta. Joia. Então vamos lá. Eu vou criar uma nova medida aqui, nova medida. E aqui vai ser Soma C. E aqui, ó, que eu falei para vocês lá, que a gente utiliza mais uma forma, as mais utilizadas, né, para chegar nesse resultado, que é o quê? Calculate. Calculate a gente usa para fazer qualquer alteração no contexto da nossa medida. A gente vai alterar aqui, não vai? Sim, porque a gente vai somar uma coisa baseada no critério. Então vamos lá. Calculate. E aqui ele fala, avalie uma expressão em um contexto modificado por filtros. E o que eu quero fazer? Eu quero somar aquela função que a gente já usou lá na primeira, né, da soma. Eu quero somar o quê? A minha preço unitário. E aqui a gente passa o filtro, ó. Então eu quero somar só quando a minha cor, eu posso escrever cor aqui, ele vai trazer tudo referente a essas palavras, quando a cor for preto. E aqui sim vai seguir o mesmo conceito de você usar aspas duplas. Feito isso, fechei a minha calculate, deixa eu indentar isso aqui para vocês entenderem melhor. Agora sim, calculate muda um contexto de filtro, um contexto de linha. Soma o preço unitário daquela determinada tabela quando a cor for igual a preto. Feito isso, dei um Enter, já colocou aqui o Soma 6, agora vamos arrastar e soltar aqui. Para a gente deu branco, então vamos ver do porquê que não retornou nenhum valor aqui para a gente. Vamos lá na guia de dados, vamos aqui em produtos e vamos ver do porquê que ele não entendeu isso, tá? Aqui a gente tem o preto, tá certinho. Então vou voltar lá na minha fórmula, tá aqui na minha guia produto, soma C, cor preto, talvez esteja com um espaço, tá, pessoal? É bem provável que aquele preto esteja com espaço, por isso que ele não entendeu. Vamos ver isso aqui, ó. A cor, eu vou copiar isso aqui e vou colar num bloco de notas. Isso aqui acaba
dando problema na sua fórmula, tá? Então aqui ficou preto, ok, tá, não é isso, olha que legal, por isso que eu não vou editar esse vídeo, vou deixar aqui com os erros para a gente resolver junto. O que acontece? A gente ficou copiando os nossos visuais aqui, e quando a gente copia, ele também vem com os filtros que a gente aplicou. Lembra que a gente aplicou o filtro nesse 10 aqui, para ele trazer só o produto régua? Então, se a gente vir aqui nesse card e vir aqui em filtro, olha aqui, ó, ele está filtrado por régua. Muito cuidado quando vocês copiam os seus visuais que tem algum filtro aplicado nele, porque você vai ficar quebrando a cabeça, igual eu fiquei aqui, para depois verificar que é um filtro que você tinha colocado em outro visual que não tem que replicar nesse. Então, o que a gente faz? Apaga esse cara aqui e show de bola, agora a gente já tem o valor igualzinho, tá? Vamos para a função E? Vamos para a função E. Eu vou criar aqui em medida e vou colocar E, tá? Vamos voltar lá para o Excel para a gente também ver como que a gente fez esse E, ó. E se a coluna produto foi igual a cola e a cor foi igual a branca, retorna 1, se não, retorna 2, tá? Nesse caso aqui também, eu vou simular aqui como uma operação matemática, tá? E depois a gente faz uma coluna calculada lá na tabelinha. Então, aqui a gente também usa com a função if. Então, if and, e aqui é só você traduzir o E para inglês, and. Então, 1 mais 1 foi igual a 3. Segunda operação, 2 mais 4 foi igual a 5. Olha que loucura, hein? Se isso aqui for verdadeiro, então retorna 1, se não, retorna 2, tá? Só para vocês entenderem. Então, se 1 mais 1 foi igual a 3, é verdadeiro? É falso. 2 mais 4 é igual a 5? É falso. Você acha que vai retornar 1 ou 2? Vamos ver? Dê um Enter. Copiar esse visual e colar. E vamos colocar o nosso E. Opa, não foi? E claro que deu 2, porque nenhuma das nossas operações aqui foi verdadeira, tá bom? Então você pode usar o if e o end assim, ou você pode também, em vez de usar o end, você pode colocar o e comercial nas suas funções, que funciona do mesmo jeito, tá? Então vamos lá para o nosso exemplo de coluna. Eu vou aqui para a minha aba de dados, vou aqui em produtos, vou tirar esse filtro aqui, ó, e vou fazer uma coluna. Nova coluna. E vou colocar o E. Então, if and a minha coluna produto foi igual a régua. Segunda lógica, a minha cor foi igual a branca. Se isso for verdadeiro, 1, se não, 0, tá? Vamos dar um Enter. E aqui ele traz o falso, tá bom? Porque essas condições aqui tem que retornar todas verdadeiras, beleza? Então, mostrei para vocês as duas formas de você aplicar o E no Power BI, que é o AND, ou você pode usar o E comercial também, 2E, assim. Fechou? Vou voltar aqui, deixa eu salvar esse cara. Agora, vamos lá para o nosso OU. Ctrl C, Ctrl V. E vamos ver como que a gente fez o OU lá no Excel. Então, tá aqui. Então, se o produto foi igual a cola, se o produto cola, a L10 foi igual a cola, ou a coluna produto foi igual a pincel, então sim, se não, não, tá? É isso que a gente fez. Não, esse aqui é a minha referência, não é esse não. Tava até estranhando isso, ó. Vamos pegar o nosso outro, que é esse aqui, ó, exatamente esse aqui. Então vamos ver esse ou aqui, ó. Então, se o produto foi igual a cola, ou o valor for maior que 10, retorna sim ou não, tá bom? É essa forma que a gente tinha feito lá. Aquele outro Excel era a minha referência, por isso que eu estava meio perdido. Então vamos lá. Nova medida. E aqui vai ser o ou. Então, if. E aqui você tem o OR, traduz o ou para inglês, OR, é a mesma coisa da lógica, tá? Então, 2 mais 9 foi igual a 10, primeira lógica, ou 11 mais 1 foi igual a 14.
Feito isso, se isso aqui resultar verdadeiro, 1. Se resultar falso, 2. Feito isso, eu vou dar um Enter. Pegar o meu ou, jogar para cá. E show de bola, tá? Ele retornou um 2 porque nenhuma dessas operações aqui deu verdadeiro, beleza? Vamos para o nosso count.c. Vamos ver como é que a gente fez o count.c. Então, se contar, né, a quantidade de números que a gente tem quando o número for maior que 8. Então, aqui também a gente tem que usar a nossa outra função, que a gente acabou de usar também, que é o calculate, porque a gente vai mudar um contexto do filtro. Então, vamos lá, count.c, e vai ser o que? Minha calculate, e qual a função? Para contar as linhas, count, do que? Lá da minha preço unitário, e qual o filtro que eu quero? Quando o meu próprio preço unitário da minha tabela estoque, preço, o que não está aparecendo aqui? Count, vou colocar uni para ver se vai. Aqui, ó. Quando o meu preço unitário for maior, e aqui você pode usar esse sinal de maior mesmo, tá? A 8. Então ele vai naquela tabela contar a quantidade de registros que é maior que 8, usando essa função count. Vocês estão percebendo que é só fazer a tradução livre para o inglês que vocês já chegam no resultado, tá bom? Vou dar um Enter. E agora, isso aqui é daqui de cima, acho que isso aqui é daqui, ó. Aí, Ctrl C, Ctrl V. E vamos jogar aqui a minha count.c aqui nos meus campos. E olha aqui, retornou o valor 2. Claro que lá a gente mudou algumas coisas, tá? Por isso que isso aqui deu diferença. Mas vamos ver se realmente está certo. Guia de tabela, produtos, vamos ver aqui o que é maior que 8. Ó. Maior que 8, 2, show de bola, funcionou do jeito que a gente espera. E por fim, vamos para a nossa função CError, como que a gente faz aqui no Excel. Eu duvido vocês acertarem, tá? Então vamos lá. Medidas, nova medida, e vamos colocar aqui CError. Lucas, se eu traduzir vai dar o quê? If error, olha que legal. Então, se 1 dividido por K, por J, né? Vou colocar entre aspas aqui, der um erro, retorna para mim, revise sua função. Tá bom? Simples assim. Opa! Vamos dar um Enter? E vamos colocar aqui, ó. Olha que legal. Então, essa divisão, obviamente, deu um erro, então ele colocou para a gente aqui, revise sua função, muito bacana, e aí você já sabe que tem alguma coisa errada. Se eu colocar aqui a divisão certinha, 1 dividido por 1, ele já muda lá embaixo e dá a informação para você. E esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado, coloquei aqui de forma prática como fazer sua migração lá usando medidas DAX, lembrando que é só traduzir para o inglês, muitas delas, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Toda semana eu posto conteúdo aqui sobre essa ferramenta. Lembrando que os arquivos do vídeo eu vou deixar disponível para quem me chamar lá no Instagram e me mandar um direct. Aí sim eu vou fornecer o link do Google Drive para você baixar isso aqui e acompanhar, conseguir fazer suas primeiras medidas aí. O meu muito obrigado, espero você nos próximos vídeos.